A noite de Las Vegas não deveria ter sido o abismo emocional que acabou se tornando para Gabriel Bortoleto, mas sim mais uma etapa natural de amadurecimento, dentro de uma temporada que vinha cobrando um preço alto demais de um estreante. O problema é que a Fórmula 1 raramente concede espaço para a evolução tranquila, e quando um piloto jovem começa a perder confiança, cada volta vira um campo minado e cada pequena oscilação se transforma em sintoma de algo muito maior. Desde o México era possível perceber nos bastidores que algo dentro de Gabriel estava começando a rachar. Pequenos erros que normalmente seriam facilmente absolvidos passaram a se acumular. A pressão interna aumentou, a equipe começou a enxergar sinais de um desgaste emocional crescente. E, ao mesmo tempo, nenhuma das circunstâncias de pista ofereceu a ele a chance de respirar. A chuva em Interlagos, a classificação complicada, as condições instáveis, o abandono, tudo se misturou num caldo que foi drenando a autoconfiança que ele tinha construído com tanto cuidado. Las Vegas veio como ponto crítico dessa espiral. O asfalto frio, a aderência inexistente, o comportamento imprevisível do carro e a necessidade de acertar tudo na largada criaram uma combinação que exige não apenas técnica, mas uma mente limpa, algo que Gabriel já não carregava mais naquele momento. A boa largada foi, por um instante, a promessa de que talvez aquela corrida pudesse marcar a virada emocional. Mas a frenagem perdida, o toque inevitável e o impacto com o Stroll destruíram qualquer possibilidade de alívio. A admissão imediata do erro expôs não fraqueza, mas um jovem que entende perfeitamente onde falhou, que sente o peso de cada detalhe e que carrega a responsabilidade de não comprometer uma equipe que vive uma batalha desesperada contra o fundo do grid. O problema é que compreender o erro não impede a mente de mergulhar ainda mais fundo na autocobrança. E, para um estreante, isso é quase sempre o centro da tempestade. A Sauber, ao analisar friamente os dados das últimas corridas, percebeu algo que vai muito além de um incidente isolado. A telemetria mostrava a hesitação crescente em frenagens longas, correções tardias que antes não existiam, momentos de agressividade excessiva, seguidos por lapsos de cautela. Um padrão emocional clássico de quem tenta compensar resultados ruins com mais risco do que o necessário. O carro não respondia da mesma forma porque a confiança não estava intacta. E quando um piloto deixa de acreditar plenamente no comportamento da traseira ou no limite de aderência, cada curva se torna uma ameaça. Engenheiros perceberam que Gabriel não errava por falta de capacidade, mas porque tentava ser rápido demais nos momentos em que deveria apenas recuperar a tranquilidade. 3 finais de semanas ruins fizeram com que ele buscasse a volta perfeita em cada treino, mesmo quando as condições não permitiam. E a Fórmula 1 não perdoa quando emoção e técnica se chocam. A FIA apenas colocou a assinatura final no que a equipe já sabia. A punição, os pontos na superlicença, o impacto político da situação, tudo reforçou que a temporada tinha chegado a um ponto onde continuar no mesmo ritmo seria perigoso. A Sauber entendeu que não está apenas tentando marcar pontos para evitar o último lugar. Está tentando reconstruir um piloto que, se não for realinhado agora, pode carregar cicatrizes para a era Audi. A equipe não pode entrar em 2026 com alguém emocionalmente instável. E é por isso que as próximas corridas não serão encaradas como batalhas por posições, mas sim como laboratórios de reconstrução psicológica. A missão mudou completamente. Já não se trata de enfrentar rivais diretos na largada ou forçar disputas arriscadas por um ponto. Trata-se de devolver a Gabriel a sensação de controle, de permitir que ele complete voltas sem o medo silencioso de cometer o próximo erro, de restaurar o instinto natural que todo piloto precisa. Nos bastidores, reuniões longas foram feitas para entender em que momento a confiança de Gabriel começou a quebrar e como reconstruí-la sem aumentar a pressão. O plano inclui ajustes no simulador para replicar condições adversas, relatórios mais limpos e diretos para evitar a sobrecarga de informações e uma mudança completa na abordagem da equipe. Nada de estratégias ousadas, nada de cobranças implícitas, nada de expectativas irreais. Apenas clareza, simplicidade e repetição controlada. Gabriel precisa recuperar a sensação de que domina o carro, e isso só acontece quando o ambiente ao redor
deixa de empurrá-lo para o limite emocional. O impacto com o Stroll não foi, dentro da equipe, tratado como uma falha grave de pilotagem, mas sim como a evidência definitiva de que ele estava tentando demais porque não estava conseguindo respirar. Las Vegas foi o colapso, mas também o ponto onde a equipe decidiu que não deixaria esse colapso se transformar em ruína. Agora, cada decisão tomada será voltada para restaurar a precisão, devolver equilíbrio e construir um piloto que consiga atravessar pressão sem ser engolido por ela. A torcida, dentro e fora do time, é para que o Gabriel, que apareceu no início do ano, ainda esteja ali, apenas escondido sobre camadas de autocobrança. E isso é exatamente o que o Qatar precisará revelar. A preparação para o Qatar começou antes mesmo de a equipe deixar o hotel em Las Vegas. Nas discussões internas, ficou claro que qualquer tentativa de tratar o fim de semana seguinte como uma corrida normal seria repetir o mesmo erro emocional das últimas etapas. A Sauber decidiu que precisaria mudar a forma como se comunica com Gabriel, reduzindo ruídos, diminuindo o peso das análises técnicas e filtrando apenas o essencial. Ele não precisava de números, gráficos e comparações complexas. Ele precisava recuperar a sensação de que cada volta tinha propósito, de que cada frenagem tinha lógica, de que cada movimento era resultado de confiança e não de sobrevivência. A equipe sabia que a mente dele estava carregando memória residual negativa, e isso faz com que cada curva seja enfrentada com receio antecipado. A primeira missão era quebrar esse ciclo. Os engenheiros perceberam que tentar reconstruir um piloto estressado com mais pressão só cria mais tensão. Por isso, o novo enfoque é quase silencioso. Em vez de exigir tempos competitivos imediatos, a equipe quer observar novamente a fluidez de pilotagem que desapareceu nas últimas semanas. Essa fluidez é o que diferencia um piloto que controla o carro de um piloto que é controlado por ele. Para isso, o simulador foi ajustado para recriar exatamente as condições que afundaram Gabriel em Las Vegas, permitindo que ele enfrente o desconforto em ambiente seguro. A ideia não é torná-lo mais agressivo, mas devolver a ele a consistência que perdeu. Um piloto não pode reagir a cada volta como se estivesse sempre no limite do erro, e esse é justamente o ponto onde Gabriel precisa reencontrar estabilidade. Além disso, a Sauber redefiniu completamente o briefing técnico. Agora, Gabriel recebe apenas 3 informações fundamentais: pontos de frenagem, temperatura ideal dos pneus e comportamento do carro nos trechos que mais exigem confiança no eixo traseiro. Nada além disso. A equipe entendeu que um piloto emocionalmente sobrecarregado não precisa de um oceano de análises, precisa de direções claras e objetivas. As longas discussões de antes deram lugar a conversas curtas, diretas e sem floreios. Gabriel não precisa ser lembrado do que deu errado, ele precisa sentir que ainda tem todas as ferramentas para fazer dar certo. O objetivo no Qatar é restaurar a sensação de domínio. Quando um piloto sente que o carro obedece, que cada movimento acontece dentro do limite previsto, o corpo responde de outra forma. A tensão física diminui, o medo do travamento da roda desaparece. A leitura da pista se torna mais natural. O piloto deixa de lutar contra o carro e volta a pilotar com confiança limpa. A Sauber quer que Gabriel complete falta sem que o pensamento de um erro iminente interfira. A meta interna não é resultado, mas reconstrução. A equipe não quer heroísmo, quer constância. Não quer que ele ataque rivais no início, quer que entenda novamente o ritmo da corrida. A velocidade virá depois, quando a mente estiver finalmente alinhada com a máquina. Nos bastidores há uma convicção importante. Gabriel não perdeu velocidade, ele perdeu serenidade. E essa diferença é essencial. Um piloto rápido que perde serenidade se torna errático, mas um piloto sereno que está momentaneamente inconsistente pode ser reconstruído. As reuniões internas reforçam isso diariamente. A Sauber não está tratando o toque em Stroll como limite técnico, mas como alerta emocional. A chegada da Audi em 2026 exige pilotos mentalmente sólidos e tecnicamente estáveis, e isso só será alcançado se as próximas corridas forem encaradas como laboratórios de reconstrução, e não como batalhas desesperadas por pontos. A equipe acredita que, ao retirar pressão e reestruturar o ambiente de trabalho, Gabriel pode voltar a acessar aquela confiança natural que brilhou no início da temporada. Ele precisa lembrar que não está lutando contra o carro, contra a equipe ou contra a expectativa externa. Está lutando contra um ciclo interno que só pode ser quebrado quando a mente volta a enxergar cada curva com neutralidade e não com antecipação do fracasso. O toque em Stroll não foi um erro isolado, foi a materialização de semanas de desgaste emocional. E é justamente por isso que o Qatar se tornou tão simbólico.
Se ele conseguir completar um fim de semana sólido, limpo e mentalmente consistente, esse será o primeiro bloco da reconstrução que a Sauber tanto precisa. A verdade é que a equipe não está preocupada com posições no campeonato. O fundo do grid é incômodo, mas não é o que define o futuro. O que define o futuro é ter pilotos preparados para a nova fase da organização. Nico Hülkenberg já representa estabilidade. Gabriel precisa representar resiliência. Precisa mostrar que consegue se recompor depois de semanas que destruiriam qualquer estreante. O Qatar será o teste mais silencioso da temporada e também o mais importante. Não haverá cobrança explícita, apenas observação. Cada volta completada valerá mais do que qualquer ponto. Cada frenagem limpa será vista como vitória interna. Cada retorno aos boxes sem tensão será sinal de que a reconstrução está avançando. A Sauber sabe que se Gabriel conseguir atravessar essa fase e transformar pressão em consistência, estará preparada para entrar em 2026 com um piloto mais forte do que muitos imaginam. Las Vegas foi o colapso. Qatar pode ser o início da cura. E dentro da equipe, a expectativa silenciosa é que ele transforme tudo isso não em medo, mas em combustível, porque no fim, é disso que se faz um grande piloto. Não da ausência de quedas, mas da coragem de reconstruir o próprio equilíbrio quando tudo parece desmoronar.